Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. Você sabe resolver equações biquadrada? Não? Ou você está no lugar certo. Fica comigo que eu vou te explicar detalhadamente como é o processo para resolver equações desse tipo. Muito bem, eu sou o professor Josemir e junto com você vamos ampliar os nossos conceitos. Mas antes eu convido a você a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Comente e compartilhe, ajude a divulgar o trabalho do professor Josão. Vamos para cima! Então, como eu frisei, nós vamos trabalhar a resolução de equações biquadrada. Então, vamos praticar um pouco. Determine o conjunto solução das equações a seguir. Aí está a nossa primeira equação, ó. X a quarta é menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Nós temos aqui uma equação de quarto grau, porque o maior expoente é 4. E temos também um outro expoente, o menor expoente que é 2. Então, maior expoente 4 e o menor expoente 2, esses expoentes caracterizam que essa equação ela se encaixa lá no conceito de equações biquadradas. E como é que nós resolvemos equações desse tipo? Antes eu quero falar para você que equações desse tipo vão apresentar 4 valores, 4 respostas, 4 valores para x que tornam essa expressão verdadeira. Então vai ter o x1, x2, x3 e x4. Beleza? E como é que nós fazemos o cálculo dessas equações? Então, quando a equação é biquadrada, a primeira coisa que nós temos que fazer é converter essa equação para uma equação de segundo grau. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse camarada aqui, ó, x ao quadrado, e nós vamos fazer o seguinte, ó, onde tem x ao quadrado, nós vamos dar uma outra variável, que no caso aqui eu vou colocar a variável y, mas pode ser qualquer outra variável, é você quem escolhe. Então, nós vamos substituir a variável x ao quadrado por y. Então, esse camarada aqui, ó, que está x a quarta, pessoal, x a quarta é a mesma coisa que x elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Porque na hora que eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, vai dar esse camarada aqui, vai dar o expoente da equação. Beleza? Então, aqui nós já organizamos, agora vamos reescrever o restante da expressão, que é menos 5x ao quadrado mais 4, tudo isso igual a zero. Agora vocês estão lembrados? Aqui onde tem x ao quadrado, nós vamos substituir por y. Nós vamos trocar esse camarada aqui e vamos trocar esse camarada aqui, ó, pelo y. Então, a nossa expressão vai ficar o seguinte, ó, y. Agora perceba que x ao quadrado que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado. Tem um expoente 2 fora do parênteses, então esse expoente vem para cá, para cima do y. Então vai ficar y elevado ao quadrado menos 5. Esse camarada aqui, ó, x ao quadrado, vai ser substituído pelo y, mais 4, tudo isso igual a zero. Então, nós transformamos a nossa equação biquadrada numa equação de segundo grau. Agora, nós vamos resolver essa equação de segundo grau, que são os valores dessa equação que vai nos dar suporte para encontrar os valores da equação biquadrada. Então, veja só, nós vamos utilizar aqui a ideia da soma e a ideia do produto das raízes para a gente encontrar as raízes dessa equação. A soma, pessoal, a soma tem que dar esse camarada aqui. Então, a soma, as duas raízes juntas aí tem que dar 5. E o produto tem que dar esse camarada aqui, ó, tem que dar 4. Então, quando eu multiplicar as duas raízes, o resultado vai ser 4. Agora, vamos pensar. Quem são os dois números que multiplicado vai dar 4? Ó, é só pensar no 1 e no próprio 4. Ó. 1 vezes 4 é 4. Fechou. Agora vamos aqui em cima. Ó. 1 mais 4. 1 mais 4 vai dar 5. Então, nós podemos concluir que as raízes dessa equação aí do segundo grau vai ser 1 e 4. Então, nós vamos ter aqui, ó, y1 é 1 e o y2 vai ser igual a 4. Agora, são esses números que vai nos dar suporte para encontrar as raízes da nossa equação biquadrada, utilizando esse artifício aqui, ó, x ao quadrado igual a y. Então, nós vamos para cá agora, ó, vamos calcular os valores de x.
Então, x ao quadrado vai ser igual. Eu vou substituir esse y pelo 1 aqui, ó. Vamos trabalhar com a primeira raiz. Então, no lugar do y, eu vou colocar o 1, que é o valor dele. Vamos transformar a potência aí na radiciação, na operação inversa. Então, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1, então x vai ser igual a mais ou menos 1. Aqui nós já temos os dois valores dessa equação, dois valores. E como eu lembro que eu falei lá no início, são 4 valores. Aqui eu já tenho 2. Quem são esses dois? É um negativo e um positivo. Ó. X é igual a mais ou menos 1. Então, vai gerar para a gente aqui um negativo e um positivo. Então, vamos agora calcular os outros dois valores. Os outros dois valores, nós vamos trabalhar agora com o 4. Onde tem o y, nós vamos colocar o 4. Então, vai ficar x igual a, no lugar do y, eu vou colocar 4. Transformando a operação potência na operação inversa, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada do 4. E a raiz quadrada do 4 é 2, então x vai ser igual a mais ou menos 2. Aqui vai gerar um x com 2 positivo e um x com 2 negativo. Então, aqui nós vamos ter agora a solução da equação, que é o que o exercício está querendo, ó, é o conjunto solução. O conjunto solução são os 4 valores de x que nós encontramos, que é menos 2, colocando na ordem aqui, ó, na ordem crescente. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Aqui nós temos o conjunto solução da nossa primeira equação. É muito fácil, é muito simples calcular as raízes de uma equação biquadrada. Vejamos esse próximo exemplo aqui. Nesse exemplo, perceba que o nosso primeiro termo aqui está negativo. Então, eu particularmente, quando trabalho, vejo uma equação que esse primeiro termo aí, ele está negativo, eu gosto de trabalhar com ele positivo. Então, eu multiplico toda a expressão por menos 1. Isso é só se você quiser. Então, multiplicar por menos 1 é trocar de sinal todo mundo. Então, esse 2 aí que estava negativo agora vai ficar positivo. Vai ficar 2x elevado à quarta. Esse 20 aí que estava positivo vai ficar negativo agora. 20x elevado ao quadrado. Esse 18 que estava negativo vai ficar positivo. Porque multiplicar por menos 1 é trocar de sinal todo mundo. O que nós vamos ver agora? Ó, nós percebemos que todos os termos da nossa equação aqui são números pares. Então, nós podemos simplificar isso daqui por 2. Então, simplificando tudo isso daí por 2, o que nós vamos obter? Ó, 2x à quarta dividido por 2, vai sobrar para a gente aqui x à quarta. Menos 20x ao quadrado dividido por 2, isso daqui vai dar 10x ao quadrado. Mais 18 dividido por 2, isso daqui vai dar 9. Tudo isso igual a 0. Aí, chegando aqui, nós vamos transformar a nossa equação biquadrada numa equação de segundo grau, atribuindo uma nova variável. Então, eu vou dizer que x ao quadrado é sempre nesse modelo, pessoal. X ao quadrado vai ser igual, eu vou colocar uma outra variável aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a t. Então, onde tem x ao quadrado, eu vou colocar t agora. Ó. Então, no lugar desse termo aqui, ó, x à quarta, vai ficar t elevado ao quadrado, menos 10. Esse x aqui ele vai ser substituído pelo t, mais 9. Tudo isso igual a 0. Agora, vamos calcular as raízes dessa equação aí do segundo grau. Nós vamos calcular as raízes dessa equação aí utilizando a ideia da soma e do produto. Então, quem são os dois números que somados e quem são os dois números que multiplicados vai ser igual. Então, vai ser igual a quem, professor? Veja só, quando nós somarmos as duas raízes, o resultado tem que dar 10. Então, bem aqui tem que dar 10, ó. E quando nós multiplicarmos as duas raízes, o resultado tem que dar 9. Então, aqui tem que dar 9. Então, basta a gente pensar um pouquinho, ó, quais são os dois números. Começa sempre pela multiplicação. Quem são os dois números que multiplicado dá 9? Bom, é só pensar aqui ó, no 1 e no 9. 1 vezes 9 vai dar 9. Vamos ver em cima se vai bater. Ó, 1 mais 9. 1 mais 9 vai dar 10. Beleza, show de bola, bateu. Então, isso significa dizer que as raízes dessa equação aqui vai ser ó, T1, que vai ser igual a 1. E o T2, a nossa segunda raiz, vai ser igual a 9. São as raízes dessa equação. E são esses números que vai nos dar suporte para encontrar as raízes da equação biquadrada.
Então, nós afirmamos bem aqui, ó, que x ao quadrado é igual a t. Nós vamos trabalhar agora com isso daqui para encontrar os valores de x. X ao quadrado é igual a t. Onde tem o t, nós vamos trocar pelas raízes que nós já encontramos. Então, vai ficar o seguinte, ó, x vai ao quadrado, né, vai ser igual. Nós vamos trabalhar com esse primeiro cara aqui, ó. Vamos trabalhar com 1. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Aqui nós encontramos os dois primeiros valores de x. Agora nós vamos encontrar os outros dois valores. X ao quadrado vai ser igual... Agora nós vamos trabalhar com esse carinha aqui, ó, com o 9, ó. Então, vem para cá. 9. Então, aqui vamos transformar na operação inversa. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do 9, que é 3. Aqui nós temos as outras duas raízes. Então, as raízes dessa equação aí vai ser menos 1 e menos 3, mais 1 e mais 3. Então, o conjunto solução aqui vai ser, portanto, ó, colocando na ordem menos 3, menos 1, 1 e 3. Esse é o conjunto solução dessa equação aí. Muito fácil, moleza. E vamos ver aqui mais esse exemplo para sintetizar o nosso conteúdo. Nessa equação aqui nós temos x à quarta menos x ao quadrado menos 2 igual a 0. Então, nós vamos transformar essa equação aí numa equação de segundo grau. Então, eu vou dizer que x ao quadrado vai ser igual a p. Lembrando que essa variável aqui é você quem escolhe, é uma decisão sua. Aí, vamos transformar então. Ó, no lugar de x à quarta, vai ficar p elevado ao quadrado. Menos, no lugar de x ao quadrado, vai ficar p menos 2. Tudo isso igual a 0. Então, nós transformamos a equação de quarto grau numa equação de segundo grau. Vamos calcular as raízes dessa equação, considerando aqui o processo da soma e o processo da multiplicação. Veja só, quem são os dois números que somados? Vai dar o carinha que está bem aqui, ó. Tem que dar 1. E o produto tem que dar esse cara aqui, ó, tem que ser 2, no caso, menos 2. Então, veja só, quem são os dois números que é multiplicado vai dar menos 2? Basta pensar, ó, menos 1 e 2. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Menos 1 mais 2, isso daqui vai dar 1. Então, as raízes dessa equação aqui, ó, as raízes dessa equação P1 e P2 vai ser igual, ó, P1 é menos 1 e P2 vai ser 2. Aqui está as raízes dessa equação na variável P. São esses valores que vai nos dar suporte para encontrar as raízes da equação biquadrada. Então, vamos para cá, ó. X elevado ao quadrado vai ser igual, no lugar do P, eu vou colocar o primeiro valor aqui, que é menos 1. Então, vai ficar aqui menos 1, ó. Então, x, transformando isso daqui na operação inversa, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Agora, pessoal, não existe raiz quadrada de menos 1. Então, isso daqui não serve como resposta para nós. Então, isso daqui pode desconsiderar. Então, veja só. E quem que vai ser a resposta? A resposta nós vamos trabalhar agora com o 2. Ó. Então, vai ficar o seguinte, ó, x, né? X ao quadrado vai ser igual, no lugar do P, nós vamos colocar o 2, que é a segunda raiz. Então, x vai ser igual, transformando isso daqui na operação inversa, x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, nós vamos ter que o seguinte, ó, que x vai ser igual a mais ou menos, epa, aqui está errado, perdão, professor, aqui vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2, perdão. Então, a raiz quadrada de 2 não é exata, fica assim mesmo, pessoal. Vai ficar sobre o radical. E o conjunto solução dessa equação aí serão os números menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, esses são os números que tornam essa equação ali verdadeira. Beleza? Perceberam como é simples, como é fácil resolver equações biquadradas?
Se você gostou das ideias, já vai deixando aí o seu like, vai deixando o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então, comente e compartilhe, eu conto com sua ajuda, nos veremos no próximo vídeo, aquele abraço, fica na paz, tchau!